Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, comunicação e cultura são duas vertentes de formação de opinião, de conscientização, de cidadania, que tem aqui em Itabuna algumas personalidades, alguns protagonistas que se destacam em amplitude muito além do território itabunense. Nós temos aqui nomes que são ícones da comunicação, que são ícones da cultura. Alguns passeiam com muita facilidade com outras áreas, mas se notabilizam justamente por serem referência da boa comunicação e da cultura. E dentre os protagonistas dessas duas áreas específicas, nós temos um que já acompanhamos há algumas décadas, eu diria que umas 4 décadas no mínimo, e sempre com uma ideia muito fixa de que ali é um exemplo de bom profissional na área da comunicação. Estou me referindo ao jornalista Kleber Torres, ele que é jornalista, é escritor, é poeta, transita bem na arte da escrita, é realmente uma excepcional referência daquilo que a gente vai travar de assunto, de conversa, de bate-papo no programa de hoje. Eu quero começar justamente perguntando a Kleber Torres, quem é Kleber Torres? Ele dá uma pincelada rápida aí sobre uma autobiografia. Quem é Kleber Torres, meu amigo Kleber Torres? Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer retornar à TVI, que também é minha casa, é um lugar onde me sinto à vontade. Kleber Torres nasceu em Salvador, tenho 76 anos, 5 filhos e trabalho como jornalista há mais de 40 anos. São 4 décadas de coisa e também me dedico à literatura e a assuntos de cultura. Como jornalista, trabalhei em vários veículos, inclusive à tarde, fui editor do Agora, trabalhei em outros jornais da região e também colaborei com o Jornal do Brasil, colaborei com o Estado de São Paulo e sempre vivendo no sul da Bahia, onde é minha terra e minha seara hoje. É isso aí. Vamos começar abordando a questão da comunicação, Kleber. Como é hoje ser jornalista comparado àqueles primeiros momentos, né, em que você teve a sua iniciação? É mais fácil hoje ser jornalista com o advento das redes sociais, com uma amplitude maior dos espaços abertos justamente para a exposição, né, de um entendimento, de um aprofundamento dos acontecimentos, de uma cobertura jornalística, enfim. Qual a diferença de ser jornalista hoje para aqueles primeiros momentos, né, em que você esteve iniciando na profissão? O jornalismo mudou muito a comunicação. O que mudou a comunicação foi a tecnologia. O grande problema da comunicação é que as grandes empresas de comunicação não se reinventaram e o modelo de negócio faliu praticamente. Hoje quem fatura com publicidade mais é o Google, é o Facebook, outras redes sociais que não são empresas de comunicação. E as empresas de comunicação hoje já se apresentam como empresas de tecnologia. De outro lado, as empresas de comunicação também não souberam aproveitar as mudanças tecnológicas que vieram nesse bojo. E, por exemplo, os jornais praticamente morreram de alguma forma de inanição. Pelo seguinte, você lê um jornal hoje, a notícia de ontem é um problema. O jornal gasta papel, que é antiecológico, e para distribuir você ainda gasta gasolina. Então, com esse impasse, eles tiveram de migrar para sites, para blogs e tudo, e o jornalismo perdeu também densidade. O jornal Estado de São Paulo, quando eu era jovem, vendia aos domingos 200 páginas, um exemplar, com caderno de publicidade e tudo. Hoje é um jornal que circula com 60 páginas e é tabloide, não é mais o standard antigo, que é o padrão antigo. Tem também o problema da credibilidade das empresas de comunicação, tem também o problema, o problema ideológico, grupos que desacreditam o jornalismo e fazem questão de também criar fake news. Mas a fake news não é uma coisa de hoje, a fake news sempre existiu, inclusive nas guerras, porque numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade. E
cada país, cada envolvido passa a sua forma de informação. Então, a comunicação tem esses problemas, ainda tem os problemas ideológicos por trás do trabalho, tem uma série de fatores que contribuem para a falta de credibilidade de alguns meios de comunicação em função do fake news, em função do mau uso das redes sociais e tudo mais. A gente percebe, Kleber, que efetivamente os jornais talvez tenham sido as maiores vítimas dessas evoluções ocorridas na comunicação. Mas nós temos, por exemplo, o rádio, né? O rádio que teve momento em que se acreditou que ele também morreria, né? Mas o rádio se adaptou. O rádio hoje você muito raramente vai numa plataforma de internet que você não tem ali algumas opções Os podcasts, radiofônicas, não é isso? Então, o rádio sobreviveu. Você acha que faltou o quê para os jornais também entrarem nessa seara, de evoluir e de se readaptar a essa nova realidade? Os jornais tiveram prejuízos econômicos grandes com a perda de anunciantes, com a perda de faturamento. Eles perderam os assinantes, perderam os grandes anunciantes. Por exemplo, antigamente nos jornais locais, regionais, 60% a 70% do faturamento era de prefeituras. 30% de venda de jornais, de anúncios, de assinaturas e tal, que era um modelo errado. Esse modelo devia ser 30% e nessa faixa assim, para ter uma maior densidade. Então, o modelo está esgotado, tem de se reinventar o jornal, reinventar a comunicação e o próprio papel do jornalista na sociedade de hoje, né? Por exemplo, Estados Unidos, no começo desse século XXI, tinha em torno de 40 mil profissionais trabalhando no mercado americano. Nesses 20 anos aí, 10 mil saíram do mercado, foram trabalhar como blogueiros, foram trabalhar em agências de publicidade e tal. Eles também tiveram de se reinventar de alguma forma. Sim, aí é que eu quero entrar nessa abordagem também. Nós tivemos esse prejuízo do jornal, mas os jornalistas nessas migrações acabaram fomentando alternativa de comunicação. E aí você citou sites, você citou blogs, e a gente vê renomados jornalistas hoje sobrevivendo em veículos que eles atuavam e que morreram. Ou seja, os jornalistas se reinventaram. Se reinventaram. E buscaram novos canais de comunicação, fazendo podcast, fazendo outras coisas, lives e tudo. O jornalismo não morreu, sabe? Tanto que até hoje o jornalismo, as boas reportagens ainda estão ao alcance do leitor, se bem que você já começa a escassear. Porque, por exemplo, se você quer ler uma matéria mais profunda, quando eu quero ler, eu vou ler na BBC de Londres, que tem um padrão de qualidade altíssimo. Os jornais americanos são ótimos. O Brasil tem também publicações boas, como a UOL, como o G1, que tem credibilidade também. Nessa questão da credibilidade, a gente parte para outro veículo de comunicação, que é a televisão. A televisão teve um momento que, por exemplo, eu vou citar aqui a Rede Globo, né? O que a Rede Globo dizia era o que acontecia, ou o que estaria para acontecer. A Rede Globo elegia presidente, derrotava presidente, mas as redes sociais afetaram um pouco a Rede Globo, né? E a Rede Globo hoje é uma alternativa de comunicação quase que estatal, né? Com o advento da eleição do Bolsonaro, a Rede Globo teve uma queda vertiginosa na sua qualidade e no seu aparato produtivo. Você acha que hoje um canal de televisão dessa envergadura, né, a nível de rede nacional, sobreviveria sem as verbas publicitárias oficiais? Olha, a Globo teve um prejuízo no ano passado, embora faturasse mais de 15 bilhões, toda a rede, né? Mesmo assim, ainda teve prejuízo por causa dos altos custos, tanto que demitiu muitas pessoas. A televisão também perdeu densidade com os canais fechados também, que concorrem com ele. Por exemplo, eu vejo mais canal fechado, vejo meus filmes, vejo Netflix, vejo não sei o que, Sky. Então você já sai desse TV aberta e, por exemplo, a própria estrutura de comunicação das televisões também mudou. Por exemplo, as televisões de meio-dia,
que anunciavam empresas de cacau, no tempo há 20 anos atrás, 30 anos, empresas de cacau e revendedor de automóvel, hoje anunciam clínicas dentárias, escolas, que não tem esse faturamento todo. Então isso indica que o faturamento dessas empresas caiu também. E que muitas vezes a televisão no interior, para sobreviver, ela sobrevive porque é afiliada da Rede Globo, porque é afiliada da Record e tal, porque o faturamento local eu não sei se compensa a estrutura de uma empresa de comunicação que tem custos altos de operação. Porque você tem repórter, câmeras, tem a equipe de apoio, produção de notícia que é caro, de investimentos. Ô Kleber, vamos voltar para o rádio, e aí, sintetizando um pouco essa questão local, nós já tivemos período aqui, por exemplo, a Rádio Jornal. A Rádio Jornal imperava na região, né? Eu me recordo, já trabalhei em todas as emissoras de Rádio Tabuna, e quando eu chegava no interior aí, nas cidades circunvizinhas, era uma referência muito intensa, né? Eu me recordo que minha esposa tinha até nem queria ir, porque assim, as pessoas queriam me conhecer, porque houve muito rádio, não é isso? Então, você não tem mais isso. A Rádio Jornal está quase fictícia hoje, né? Caiu muito. A Rádio Nacional, antiga Clube, sequer existe mais. A rádio foi fechada, não tem mais. A Rádio Difusora ainda está aí, né? Aos troncos e barrancos sendo conduzida, mas também surgiram novidades, né? A Boa FM, a Interativa FM, a Morena permanece lá firme, embora se adequando a uma programação de AM. Qual a sua análise sobre o rádio de Itabuna, do que está sendo em função do que já foi? Olha, a Rádio Jornal de Itabuna, para mim, era uma referência de rádio, porque o padrão dela era do Jornal do Brasil. Rádio Jornal do Brasil trabalhava com música, notícia e hora certa. Aí você ouvia uma música de classe, de bom nível, ouvia uma notícia da cidade, uma informação e a hora certa. E acabou, não tinha muita coisa. E um outro anúncio já, porque também tinha essa dependência de coisa. Agora, o rádio itabunense, a universidade tem formado profissionais de rádio. Mas esses profissionais não chegaram nas emissoras de rádio, infelizmente, pelo que me consta, tá entendendo? Porque os profissionais, a maioria, não passaram pela academia e vieram da sua experiência pessoal, profissional, aqueles cursos Valita que tinha de qualificação de radialista e tal. E são profissionais de níveis variados, alguns de bom nível, outros de um nível mais menor até. Agora, o grande problema das rádios também é um modelo de negócio que é superado, tá entendendo? São empresas de comunicação e que não funcionam como empresa de comunicação. Hoje, o certo para você ter uma empresa de comunicação que competisse no mercado regional, você poderia ter uma televisão consorciada com uma emissora de rádio, com até um jornal. O que aconteceria? As equipes produziriam as notícias dos 3 canais e também da internet, e o custo da produção de notícia, que é caro, e você tem informação de qualidade também que custa caro, você diluiria entre esses veículos que teriam um faturamento maior e poderiam competir no mercado regional com um padrão de qualidade altíssimo também. Você acabou abordando uma situação aí que é estranha. Por exemplo, todos os anos a universidade e as faculdades colocam desenho de profissionais de rádio. Mas o que você ouve no rádio são vozes, são apresentadores que você já ouvia há 30, 40 anos. Você não tem, por exemplo, hoje, com raríssimas exceções, um programa de ponta apresentado por um estudante vindo da universidade da faculdade. Ou seja, a evolução não chegou no profissional. A rádio continua funcionando, a rádio tem sua projeção, mas o que nós estamos ouvindo aí são profissionais que não vieram da faculdade, não vieram da universidade. Já estes ex-estudantes, eles não estão ocupando espaço, e acho até que nem estão no rádio, se formaram em radialismo, por exemplo, em comunicação e jornalismo, e trilharam por outros caminhos, até fazendo site, blog. Isso é um fenômeno ou você acha que é natural isso que está acontecendo? Olha, a formação de comunicação, ela se esvaziou muito. Hoje, uma grande briga do sindicato do jornalista é pelo diploma, a validade do diploma, o trabalho é trabalhar com diploma, o profissional qualificado, tal, tudo bem, 1-0.
Mas o problema não é esse profissional de diploma, não. O profissional de diploma está concorrendo com inteligência artificial, meu amigo. E está concorrendo com o seguinte: o cara que tem um iPhone com internet, gravador e câmera fotográfica, ele não concorre com um jornalista qualquer, ele concorre com Roberto Marinho porque ele se considera uma empresa de comunicação e está no mercado, faturando R$ 10 ali, 20 ali, 30 ali, fazendo o varejo, aí o atacado também. Esse varejo, você não acha prejudicial ao bom profissional do jornalismo? Aí é que tá, esse padrão de qualidade negativo, o próprio mercado fomenta ele. Porque é o cara irresponsável que dá a notícia que ele quer, que inventa e tal, e tudo. Esse cara é como se fosse um pistoleiro da palavra, né? E ele aí atua no coisa e se livrando da própria lei até, né? No arrepio da lei. É isso aí. Ô Kleber, nós vamos a um breve intervalo, porque nós vamos no próximo bloco abordar a questão da cultura, das artes. Você que é um fomentador, um operador da cultura, como escritor, como poeta, mas sobretudo um observador, né? Você é uma pessoa que há mais de 4 décadas tem convivido com essa realidade de uma cidade que sempre foi celeiro de grandes artistas, de grandes literatos, enfim. Itabuna se notabilizou por muito tempo como uma cidade produtora de grandes nomes nas artes. E eu vou querer saber de você como é que você está avaliando essa realidade atual de Itabuna, que não tem mais festivais de dança, não tem mais festivais de música, não tem mais festivais de teatro. Hoje até nós temos equipamentos que não tínhamos até pouco tempo atrás, mas não temos a produção, né, das artes. Eu quero saber se você concorda com essa minha opinião, com essa minha afirmação, ou se você tem uma outra visão a respeito dos acontecimentos atuais. Mas você vai responder essas nossas indagações depois do intervalo, que é muito rápido, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Hoje batendo papo com o jornalista, escritor, poeta Kleber Torres. No primeiro bloco nós abordamos a questão da comunicação, do jornalismo, e nesse nosso segundo bloco nós vamos tentar tirar do Kleber informações, seus pontos de vista, enfim, suas opiniões a respeito das questões da cultura nos últimos tempos aqui em Itabuna. Itabuna tem uma fundação, que é a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Itabuna já teve alguns instrumentos que infelizmente não existem mais, como o passe, como a Sociedade Itabunense de Cultura, enfim, várias outras entidades não governamentais e outras governamentais, mas que não sobreviveram à crise
da cacauicultura. E quando ela se abateu sobre a região, um dos setores mais prejudicados foi justamente o setor da cultura. Mas fazer livro, uma certa feita, o sociólogo Gasparetto disse que escrever livro não é difícil. Difícil é vender livro. Você concorda com isso, Kleber? Rapaz, é difícil vender, porque é o seguinte, o brasileiro em geral não lê. O grande problema talvez seja esse. O brasileiro lê muito pouco. E os preços são até acessíveis, porque, por exemplo, eu publiquei meu primeiro livro há 40 anos, mais ou menos, pela GRD, Gumercindo Rocha Doria, que era um grande editor brasileiro. De lá para cá eu parei e tal. Aí, com essa pandemia e tal, minha filha, que estuda arquitetura, começou a editar meus livros e tal. Publicamos 18 livros até agora, inclusive o Objeto Direto, que foi o primeiro, foi republicado pela Amazon. Na Amazon, você tem a vantagem de não imprimir o livro físico, que é um custo a menos de editoração e tal. E também é você publicar pequenas tiragens, 200 exemplares, 350, e sair vendendo, mesmo amigo, não fica muito bem para o autor, porque parece que ele está vivendo daquilo e depende daquele produto. Então eu coloco o meu produto na rede da Amazon, e a Amazon vende em escala global. Agora, tem um problema também para o autor que publica nesse sistema, é que você pode vender o livro, mas se o cara for assinante da Amazon, ele lê meu livro gratuitamente. Só que a Amazon me paga um royalty. O royalty é de 1 centavo por página. Se o cara lê um livro de 100 páginas, eu recebo R$ 1. E aí vai levando, né? É, Ou seja, é escritor e torcedor para que as pessoas leiam o livro através desses recursos tecnológicos que existem aí. Mas, Kleber, nós temos aqui nomes que são bastante conhecidos a nível até de mundo, né? Mas nós também tivemos, por exemplo, eu lembro aqui do Thelmo Padilha, que talvez seja dos chamados remanescentes, o maior poeta que nós tivemos. Mas Itabuna tem um erro muito grande, cara, de não valorização, de não reconhecimento. E eu vou citar o Thelmo Padilha, mas poderia citar muitos outros aí. Thelmo Padilha, você não vê uma rua com o nome dele, você não vê um espaço cultural com o nome dele, uma sala, alguma coisa parecida. Você acha que a Itabuna que governa, a Itabuna da política, a Itabuna da organização social, é ingrata com os seus escritores, com seus artistas? não, Itabuna sempre foi omissa em relação à cultura, né? Itabuna privilegiava o que? O talão de cheque, que era isso aí, era a venda de cacau, o comércio e tal. E fazer literatura era uma atividade marginal. A atividade do artista é uma atividade marginal, de alguma forma, porque o artista não é produtivo numa sociedade capitalista, em essência, né? Então começa a partir daí. E é visto como um cara fora da realidade. Quando você quer escolher um cara, você diz, isso é um poeta. Pode dizer que o cara não tem compromisso com nada, não tem visão de mundo, nem tem nada. E quando seria o contrário. Então o artista ele é marginalizado. De outra forma, ele também não se articula, né, em termos de coisa. Nós tivemos aqui autores, Jorge Amado, um escritor conhecido nacionalmente, mundialmente, e que na própria cidade não é reconhecido. Não temos, temos apenas um bairro que começou com uma favela com o nome dele, tá entendendo? É um bairro na periferia da cidade. Depois do Jorge Amado tem Firmino Rocha? Firmino Rocha também não é lembrado. Teve um trabalho dele publicado pela FIC até. Agora a FIC, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, foi criada no governo de Ubaldo Dantas. Isso tem uns 40 anos também, um pouco mais de 40 anos. Foi uma boa ideia, mas a prática, que é o critério da verdade, não funciona às vezes, porque o uso político da instituição e tal dizia dos seus objetivos principais. Eu já trabalhei na FIC, assessorei o Daniel Leão no mandato lá, mas ele também tinha limitações de orçamento, limitações da falta de vontade política e tudo mais de governo. Mesmo assim, ele conseguiu uma vitória, que foi a construção do Teatro Candinha Doria, que foi no governo de Fernando Gomes durante a gestão do
do Leão, que também era participante do governo na época, né? Mas a falta de recursos também para a cultura, a falta de políticas de cultura e falta sensibilidade da cultura, porque o próprio artista não está representado. E quando também o que ocorre às vezes na academia e ocorre na cultura, os grupelhos. Forma-se aqueles grupos tal e aparelham às vezes as instituições em benefício próprio do grupo ou do partido que ele está representando. Você cita Jorge Amado, e eu estive recentemente numa festa de 200 anos de Ferradas, Ferrada que é mais nova do que Hum, que é mais velha do que Itabuna, e eu me deparei com a situação que a gente já tinha conhecimento, que é o sucateamento, o abandono da casa de Jorge Amado, né? Que foi um hum. instrumento que deveria ter assim uma valorização muito grande, não só pela história em si, mas sobretudo pela a tentativa de fazer de Ferradas um centro cultural, né? Um lugar de gastronomia, um lugar onde as exposições de arte, a literatura fossem fomentadas através da FIC e através, sobretudo, da casa do Jorge Amado. Hoje nem a casa do Jorge Amado existe mais. E a gente sempre ouve as pessoas falarem que a literatura do Jorge Amado sempre foi muito discriminadora em relação ao município de Itabuna, que foi onde efetivamente ele nasceu. Ele nasceu em Ferrada, embora na época Itabuna pertencesse a Ilhéus, por conta deste fato, a dicotomia do Jorge Amado ser ilhéense, ser itabunense. O fato é que parece que Ilhéus valoriza mais a imagem do Jorge Amado, né? Aí você vê que até barraca de praia tem com o nome de personagem da literatura do Jorge Amado. Você acha que Itabuna está sendo injusta com a história quando menospreza a importância do Jorge Amado para a sua realidade, para a sua história, e deixa, por exemplo, abandonada a própria casa do Jorge Amado, o lugar onde ele nasceu, que deveria, e que foi inclusive construído com esse propósito, com esse objetivo de ser referência de cultura em Itabuna, Kleber? Eu acho que Itabuna é muito ingrata com o Jorge Amado, tá entendendo? Ele foi o maior escritor itabunense, deu uma contribuição à literatura, deixou livros publicados sobre Itabuna também, inclusive a Descoberta da América pelos Turcos, que é o último livro dele, tem como cenário Itabuna, fala do Lord Hotel, fala de tudo. Agora as pessoas não leem. Os próprios livros dele também falam de Itabuna como cenário da obra dele também, de alguma forma, sabe? Às vezes de passagem e às vezes como cenário do romance. Então ele também fez uma obra que falou do menino de rua, falou de personagens como Tieta e tal, que também foge do regionalismo, tá entendendo? Mas ele deu uma contribuição e Itabuna não reconhece. Agora Ilhéus usa bem esse marketing. Agora Ilhéus não sabe explorar o turismo. Infelizmente tem esse ponto negativo, porque era para aproveitar muito mais o potencial que Ilhéus tem. E eu acho que Itacaré compete com Ilhéus sendo uma cidade de menor porte, para você ter ideia da dimensão do problema. É isso aí. Ô Kleber, saindo um pouco da literatura, vamos para outras ramificações culturais, né? Itabuna já foi uma cidade que se notabilizou, por exemplo, nas danças, né? Era muito difícil uma semana que nós não tivéssemos em Itabuna um espetáculo de dança, um festival de dança, alguma coisa muito parecida que desse para a comunidade uma alternativa cultural no contexto da dança. Itabuna deixou de ter isso. Itabuna também tivemos aqui curso de teatro, vários cursos de teatro, me lembro que a própria Sônia Amorim, o Aldo Bastos, vários artistas protagonizavam, promoviam esses cursos, nós tínhamos espetáculos quase que todas as semanas, embora nós não tivéssemos salas de espetáculo, né? Mal Hum. tinha ali a Zélia Lessa, enfim, o Centro de Cultura posteriormente também, mas hoje nós temos a Sala Zélia Lessa, nós temos o Centro de Cultura, nós temos o Teatro Candiano Doria, mas hoje muito raramente nós temos peça de teatro. Eu sou um entusiasta da área, recentemente eu fui no teatro, que eu soube que estava tendo uma peça de teatro. Eu nem sabia qual era a peça. Falei, pois eu vou lá. Fui lá e gostei muito. Foi o Mágico de Oz, gostei muito, uma produção espetacular. Mas está faltando, e aí eu quero saber a sua opinião, está faltando a oficialidade, né? O governo, e nas suas três instâncias, fomentarem melhor, né? Estimularem melhor produções artísticas. Porque não adianta ter a estrutura do teatro, não ter na peça do teatro. É uma questão política, né? Faltam políticas públicas para de incentivo e também até, como é que a gente diz,
trazer artistas de fora para fazerem apresentações semanais aqui. E nós temos 2 teatros de qualidade, o Candinha Dória, que não faz vergonha a ninguém, é um teatro de bom nível, e tem também o Adonias Filho, que hoje é outro espaço que foi recuperado. Teve aí fechado como um grande elefante branco, mas voltou a funcionar. Quer dizer, Itabuna tem uma base. Agora perdeu, por exemplo, o Teatro Amélia Amado, nós perdemos, é um fato. Teatro ABC, O Teatrinho ABC, isso daí já foi, mais foi antigo, derrubado, né? Foi derrubado também. E perdemos, a Sala Zé Lelé é subutilizada também. Podia ser mais utilizada até como uma escolinha de teatro, como um centro de formação de atores e tal. Bom, Kleber, saindo um pouquinho desse assunto coletivista, de história, de cultura generalizada, vamos nos ater um pouco ao Kleber Torre, escritor, 18 obras. Como tem sido essa experiência? A minha obra fala de várias coisas. Por exemplo, eu tenho poesia. Eu comecei com um objeto direto, que seria uma experiência não poética, porque são poemas que não são em versos, são escritos como se fossem parábolas, sabe? Assim. Depois tem um ensaio sobre o nada, que é um livro de poesia, mas é um trabalho, porque o Balzac queria fazer um romance sobre o nada. E eu fiz o meu livro de poesia falando do mesmo tema, que é um tema abrangente, e o nada está em todas as coisas também, sabe? A falta de coisas que a gente vê é nada também, sabe? Então eu tenho poesia, eu tenho um teatro, eu tenho Cala a Boca e Fecha a Porta, que é uma peça de teatro que se passa no hospício e que ao mesmo tempo, uma Câmara de um Senado qualquer, de uma Câmara de Vereadores qualquer, onde todo tipo de loucura se faz. Tenho também romance, como Caiquirimurê, que tem como cenário a Bahia Todos os Santos, onde nasci. Tenho um livro de conto, Chumbo Grosso e tal, que tem como base minha experiência profissional como jornalista também, casos que eu vi, que acompanhei de alguma forma e que transformei em ficção. Essa pergunta que eu ia fazer, em que você se inspira? Porque a gente percebe que no acervo do seu trabalho você tem temas tão variados que você acaba fazendo do nada tudo. Você acaba fazendo um passeio pela literatura, através das palavras, que leva o imaginário das pessoas tipo assim, a um ponto em que, até chegar nesse lugar, as dúvidas de como vai terminar aquela leitura. E você, nesse caso, tem sua fonte de inspiração. Todos tiveram, né? O próprio Jair Amado dizia que às vezes ele tirava inspirações do que ele conversava com as pessoas da roça. No seu caso específico, da onde é que vem? É uma coisa natural ou você tem uma estratégia assim mais focada em como tirar essas ideias? Publiquei vários livros, eu publiquei livro de crítica literária, livro de crítica de cinema e tal. Eu tenho blogs que eu tenho, por exemplo, Artimanhas, que eu tenho no WordPress, tenho Artefato 21 WordPress também, que eu faço comentário de livros que eu leio, de resenhas de filmes e tal, e transformo isso em artigos para um livro, tá entendendo? Fiz um livro sobre Ulisses, que é o personagem do livro de Joyce, que fez no ano passado tal. E o Ulisses é um personagem da mitologia grega, que o de Joyce não é baseado na mitologia grega, mas tem como fonte esse outro Ulisses, se bem que o de Joyce é Harold Bloom, Bloom, né? Que é o personagem central. Agora, o Ulisses da Antiguidade, da Odisseia, da Ilíada, esse Ulisses foi o primeiro cara que era ateu, né? Que ele duvidou da existência de Zeus. E Zeus puniu isso, porque se o homem não acreditar em Deus, vai acreditar em quê? Tá entendendo? Aí puniu Ulisses, que ficou impedido de voltar para a sua terra em Ítaca durante 10 anos. Ele participou da Guerra de Troia e viu que a guerra era uma insanidade. Morreram os amigos dele, tomaram a cidade, mataram a população da cidade, mas não ficaram com nenhuma riqueza, porque a população não tinha riqueza nenhuma, sabe? Aí ele procurou questionar os deuses, por que os deuses permitiram essa loucura. E se eles permitiram essa loucura, eles não deviam existir, sabe? A gente percebe também no seu trabalho literário
que você usa umas pitadinhas de sarcasmo, né? É premeditado isso ou vai ao sabor dos acontecimentos? Você vai escrevendo com um propósito e de repente no meio da escrita você já tem uma tendência de desvirtuar-se um pouco ou às vezes até influenciado pelos acontecimentos recentes da política e quando você fala de escrever dando uma conotação de Câmara, de Assembleia e tal, tem um pouquinho de sarcasmo, de indiretas, como é o Kleber político na escrita? Eu perco um amigo, mas não perco a piada. E eu sou uma pessoa bem-humorada, tá entendendo? Eu sou uma pessoa que eu não reclamo da vida, não vivo me lamentando, não vivo me gabando também, não tenho de que me gabar também e tal. E levo tudo a graça, tá entendendo? Tomo minha cervejinha todo dia que eu posso, tal, vou na rua, vejo os amigos e tal, e pronto. Normal, a vida Normal, normal. vida normal que Mas segue. essa normalidade você não leva para a escrita. Não, eu observo o dia a dia. Eu É porque, sou... por exemplo, você quando escreve os seus poemas ele busca uma linha diferente do que é trivial. A gente vai para um poema normalmente com rimas, né, com começo, meio e fim, mas tudo dentro de uma lógica daquela coisa que vai para o artístico do encontro. Começa, mas termina com rima. Você parece que tem uma linha que é diferente. Você é mais a sua poesia é Eu não sou um diferente. poeta romântico, não sou um poeta de cantar a cidade e tal, que Drummond disse, eu não cante sua cidade que não tem nada a ver com a história. Eu procuro problematizar a arte, vejo a arte como um instrumento de crítica da realidade, de crítica objetiva do mundo e tal. Porque, por exemplo, num momento desse de guerra, como a guerra da Ucrânia e essa guerra Israel e Palestina, que é uma guerra centenária, você não vê motivo para poesia, com tantas mortes, com tanta insanidade. A poesia está morta nesse sentido, sabe? E aí você tem de problematizar. O que é que o poeta faz? Ele está aqui para aumentar esse coro dos contentes ou para criticar essa realidade? Eu acho que a gente tem de criticar a realidade objetiva, o dia a dia, os erros dos políticos, os erros da própria pessoa e o ser humano como um ser falho, finito e passageiro também. Então, no caso, a arte, a poesia, a literatura, acaba funcionando como um poder, uma arma contra as mazelas, ou como escape para expor aquilo que efetivamente você tem de avaliação dos acontecimentos. Você se coloca na superestrutura da coisa e vê como um espectador não passivo essa realidade e procura retratá-la na forma de um poema, na forma de uma história e de um fato, sabe? Embora nós saibamos que, uma vez enfronhado na cultura, não há distinção do que seja mais fácil ou mais difícil, mas a pergunta é mais fácil ser poeta ou é mais fácil ser escritor? Os dois são difíceis e são fáceis. Porque é o seguinte, para você fazer um conto, fazer uma poesia, é o seguinte, é competência e desempenho. Competência, o cara que faz o curso primário e tal, ele já tem alguma habilidade para fazer um texto poético ou literário. Até aí 1-0. Agora, o desempenho, a parte final, aí é coisa que a genialidade dá, às vezes, esse coisa, ou é também uma capacidade do indivíduo. Por exemplo, um menino de 5 anos pode fazer uma coisa que um artista velho não consiga fazer, sabe? Um poemazinho, uma besteira e tal. O que é que falta para o Kleber Toy se sentir assim, tipo, gratificado, orgulhoso de toda a sua obra literária? Está faltando uma escrita especial, alguma coisa que está na cabeça do Kleber, alguma coisa que ainda não foi escrita? O que é que está faltando como complemento? Tipo, eu vou fechar esse ciclo aqui para dizer, estou satisfeito. Ou não tem esse compromisso? Não tem limite não. A vida é simples, é o dia a dia tal. Eu vivo na província mesmo e tal. Por exemplo, nesse exato momento, o Kleber está pensando, está escrevendo. Como é que está o Kleber artista neste exato momento? Eu não estou pensando nada. Não está pensando, então não está artista. Mas haverá de pensar, porque outras obras virão, não é isso? É isso mesmo. Tem algum projeto, sim, algum livro de poesia, algum livro de conto, enfim? Já tem alguma coisa em mente? Eu tô com um livro pronto sobre Matrix, né? Que é aquela série de filmes. Matrix é um filme
de ficção científica, mas ao mesmo tempo ele envolve a questão da informática. Por exemplo, essa realidade que a gente vive é uma realidade ou é algo criado num computador? Esse hoje, ontem e amanhã, passado, presente, futuro, é uma coisa só ou são coisas diferenciadas? Sabe? Eu não sei. Então o Matrix ele problematiza isso. Ele foi baseado na caverna de Platão, né, que é a história do homem que ficava numa caverna e botava a mão para ver a silhueta dos bichos que ele fazia ali e tal. E eu julgava que o mundo era aquilo. Quando ele sai e descobre que o mundo é outra coisa, ele toma a realidade. Tem também a ficção do Matrix, tem como base obras de Carroll, né? Que foi o que escreveu Alice no País das Maravilhas e tudo, e que é uma obra de ficção tão louca que parece uma viagem de LSD, e ele não era drogado. É isso aí. Kleber, é sempre muito prazeroso conversar contigo. Você, que eu considero um dos homens mais inteligentes, né, da região, eu tenho assim, uma grata satisfação de estar sempre batendo papo contigo. Vejo você como uma excepcional referência, não somente de cultura, mas você tem uma visão política até certo ponto parcimoniosa, tranquila, sem se estressar e sem estressar. Mas isto é singular, é uma coisa muito sua e por isso que eu fico muito lisonjeado em fazer parte do seu vínculo de amizade e gosto muito de conversar com você. E esse foi um momento que nós tivemos. Quero agradecer, outros momentos virão, é óbvio, mas muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado também à TVI, que eu considero minha casa, e onde também fiz o assunto Muito obrigado. É isso aí. Até a vista. É isso aí. Obrigado também a vocês que estão sempre nos prestigiando com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.